Dando continuidade aos estudos do 27º capítulo do nosso material de apoio, vamos continuar falando sobre Flexbox e agora chegou a hora da gente entender um pouco mais sobre a propriedade FlexBasis, que se aplica aos itens de um container flexível. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do seu curso de HTML e CSS. Nós estamos no 27º capítulo, o capítulo que fala sobre Flexbox. Nós temos várias aulas sobre Flexbox. Se você chegou aqui só porque você viu que a gente vai tratar de FlexBasis, saiba que antes de saber o que é FlexBasis, você tem um monte de propriedades a serem explicadas antes. E talvez você já até saiba essas outras propriedades, mas o meu jeito de explicar é sempre um pouquinho diferente. Então eu sempre recomendo você assistir o vídeo pela playlist completa. Assiste todas as aulas na sequência, vai treinando e, como sempre, dou a indicação, ó, caderninho aqui do lado, canetinha para você fazer suas anotações, computador para você poder fazer seus testes. Não adianta correr, porque se você correr, você assiste o vídeo como se fosse um vídeo da Netflix, como se fosse uma série. E não é assim que a gente estuda. Vai por mim. Então agora, como eu falei anteriormente, a gente viu as propriedades, nós vimos todas as propriedades do Flex Container e já começamos a ver duas propriedades dos Flex Items, dos itens que ficam dentro do container flexível. A gente já viu o Order e a gente já viu o Align Content. Agora, a gente vai ver uma propriedade muito importante e muito usada, que você não vai mais usar somente ela, mas você tem que entender como ela funciona, que é o FlexBasis. E para a gente poder entender essa propriedade, vem aquela explicação caprichada que a gente sempre faz. Antes de continuar a sua aula, eu quero dar um recadinho aqui da Hostnet, que é uma das patrocinadoras desse curso. E eu não sei se você sabe, a Hostnet possui unidades regionais espalhadas por todo o Brasil. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, são mais de 40. E se você ou algum conhecido seu tá precisando de um site desenvolvido rapidão, com ferramentas profissionais e cara de site, assim, luxuoso, você pode contar com uma das unidades regionais da Hostnet. Você vai entrar em contato com eles, vai passar todo o briefing, tudo aquilo que você precisa. Eles vão construir o site para você e entregar em tempo recorde. E além disso, ainda vão oferecer manutenção do site, atualização de ferramentas e tudo que precisar. Então não perca tempo. Acesse agora o site da Hostnet, hostnet.com.br, ou então você acessa pelo QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e no canto superior esquerdo do site é só clicar em Unidades Regionais. Entre em contato com eles, fala que você viu o anúncio aqui no curso em vídeo e com certeza você vai ter o seu site profissional em pouquíssimo tempo. Voltamos agora à programação normal, continua aí com a sua aula de HTML. Então é isso, estamos aqui no nosso ambiente de slide, estamos aprendendo propriedades não mais do Flex Container, e sim dos Flex Items. A gente tem esses elementos, né? A parte branquinha, Flex Container, a parte amarelinha, Flex Items. A gente não vai mais trabalhar com Flex Container, a gente já viu todas as propriedades possíveis e imagináveis do Flexbox para ela. Agora chegou a hora da gente começar a trabalhar o tamanho desses itens, esses amarelinhos aí. A gente consegue controlar o tamanho deles. Na verdade, um tamanho máximo, né? E para isso, nós temos uma propriedade muito importante, que eu já citei algumas vezes, que é o FlexBasis. Para esse exercício, nós vamos considerar esse container aí, né? Para essa explicação, nós vamos considerar esse container que está com FlexFlow, Row e NoWrap. E se nesse momento você tá, caramba, Row, FlexFlow, Row, NoWrap, que negócio é esse? É porque você pulou as aulas anteriores, provavelmente, ou não estava prestando atenção. Volta algumas aulas, treina direitinho, faz desde a primeira aula de Flexbox e aí quando você chegar aqui você vai estar entendendo tudinho. Por padrão, como eu sempre faço, eu dou o valor padrão de todas as propriedades. A propriedade FlexBasis aqui do meu lado, ela sempre vem com o valor alto, por padrão. Isso significa que o tamanho do elemento no seu eixo principal, né, que no nosso caso aqui é a largura do elemento, mas se tivesse em coluna seria a altura do elemento, é ditada através do tamanho do seu conteúdo. Então, por exemplo, vou colocar algum conteúdo aqui dentro de cada uma das caixas. Botei uma letrinha só. O tamanho, no nosso caso aqui, do eixo principal, né, na largura, no sentido do eixo principal, ele é ditado pelo tamanho do conteúdo. Então, por exemplo, se eu no segundo item ali, que eu tenho uma letra B, se eu botar várias letras B, ele automaticamente vai aumentar a largura até que comporte o conteúdo.
É isso que quer dizer esse FlexBasis alto que está aparecendo aqui do meu lado. A largura dos itens para cada elemento é dada através do tamanho do seu conteúdo. Anota isso daí. E se por acaso eu diminuir a parte branca, por exemplo, vou dar uma diminuída no container, ele está ali no laço. Lembra que ele está com um no wrap. Então, o que vai acontecer? Ele vai tentar espremer ao máximo utilizando o espaço disponível que ele tem. E mesmo que ele aumente muito, ele não vai espichar todos os itens pelo container. Então, ele vai manter lá o tamanho automático de acordo com o tamanho do conteúdo interno. Ficou claro isso? Porém, eu posso substituir essa palavra alto aí da propriedade FlexBasis que está aqui do lado por um tamanho. Por exemplo, vou botar aqui 200 pixels. Vamos imaginar o seguinte, se eu colocar num item, essa propriedade é de item, não é de container. Se eu botar 200 pixels, ele vai pegar 200 pixels, vamos supor que eu tenho 3 elementos dentro e os 3 elementos vão ter FlexBasis 200 pixels. Ele vai pegar esses 200 pixels e vai criar os elementos desse tamanho. E aí, quando eu usar FlexBasis com um valor fixo, ele não vai se adaptar ao conteúdo. Todos eles vão ter 200 pixels. Então, por exemplo, se eu botar A, se eu botar um monte de B, se eu botar um C, exatamente como está ali do lado, uma letrinha A no primeiro elemento, várias letras B no segundo elemento e uma letra C no terceiro elemento. O tamanho é esse, é de 200 pixels, independente do conteúdo que tenha dentro dele. E eu posso também, como eu fiz na aula passada, onde a gente configurou o alinhamento de cada um dos itens individualmente, eu posso, por exemplo, pegar aquele item ali, o último item que está aqui mais perto de mim, com a letra C, e posso dizer, por exemplo, que ele tem FlexBasis de 100 pixels. Então ele vai pegar o único elemento, né, o elemento individualmente, que é ali aquele que está com a letra C, e vai colocar com 100 pixels, beleza? Mas normalmente a gente faz a configuração como um todo. A gente bota 200 pixels em todos eles, 300 pixels em todos eles. A gente configura um FlexBasis bem parecido para todos os elementos. Isso é o mais comum. Só que, anota isso, cara. Esse 200 pixels, você não está dizendo assim, eu quero que cada caixa tenha 200 pixels exatamente. Não é bem isso. Nós estamos falando sobre caixas flexíveis. Lembra quando eu falei lá no primeiro vídeo desse capítulo a frase, qual o formato da água? E o nosso acordo que nós tivemos é, depende do container, depende do reservatório. Então eu não posso, dentro de Flexboxes, dizer, ah não, a caixa vai ter 200, ponto final e acabou. Não dá para diminuir. Quando estamos falando de Flexbox, dá sim para diminuir. Até dá como travar, a gente vai ver isso na próxima aula. Tem como você travar, dizer, ó, aquela que tem a letra A ali vai ficar com 200 e não vai diminuir. Dá pra gente fazer isso. Mas por enquanto nós vamos dizer o seguinte, utilizando o FlexBasis, utilizando esse FlexBasis que está aqui do meu lado, se eu colocar o FlexBasis de 200 pixels para todos, ele vai ficar com 200 pixels enquanto der. Caso não exista espaço físico para que todos tenham 200 pixels, todos vão diminuir de forma igual. Então, olha só, presta bem atenção, vou fazer a animação um pouco mais devagar. Vamos imaginar que eu tenho ali, ó, 200 pixels para o A, 200 pixels para o B e 200 pixels para o C. Então, esse branquinho tem que ter pelo menos 600 pixels, correto? Isso sem considerar padding, margem e tudo mais. Mas vamos imaginar ali, ele está com um pouquinho a mais, está com 650 pixels. Se eu reduzir para 600, ok, vai dar ainda. Se eu diminuir para 500, não vai dar para dentro de um container de 500, eu ter 3 containers de 200. É uma coisa matematicamente impossível. É a mesma coisa que eu tentar, não, pega essa garrafa de 1 litro e bota para mim dentro dela 3 litros de água. Não tem como, porque a garrafa tem um limite. É a mesma coisa o container, ficou claro isso? Sendo assim, eu utilizo FlexBasis e não width, apesar de funcionar width, height e tudo mais, a ideia no eixo principal não é utilizar largura ou altura, é utilizar FlexBasis. Se por acaso diminuir, vamos diminuir aqui o container branco, ó, vou diminuir. Você viu o que aconteceu? Ele fez com que o A, o B e o C diminuíssem, ele criou uma quebra no conteúdo de B, você vai ver isso funcionando já, daqui a alguns minutos, e ele deu o jeito dele, e aqueles 200 pixels já não são mais válidos. E é claro que uma dúvida sempre vem, pô, mas peraí, mas se ele diminuir tanto que não dá mais para diminuir? Aí, infelizmente, ele vai quebrar, né? No nosso caso aqui, como ele está como no wrap, ele vai ter esse tipo de problema aqui às vezes, tá? Então isso pode acontecer nos seus exercícios. Fechou? Mas, como sempre, você não é obrigado a aceitar só um monte de slide. Nós vamos fazer, na prática, o uso do FlexBasis. Então, vamos abrir nosso GitHub Desktop, vamos criar um projeto novo, né, uma pastinha nova lá com aquele nosso código base que a gente fez lá no iniciozinho e vamos aprender como funciona o FlexBasis a partir de agora.
Eu sei que eu já pedi milhões de vezes aqui durante esse curso para que você se inscreva no canal, mas muita gente chega para mim e fala assim, Guanabara, mesmo inscrito, eu não estou recebendo notificações quando saem vídeos novos ou quando lançam cursos novos. Como que você pode me ajudar com isso? E eu tô te dizendo, aqui ó, tem um link para você se inscrever no nosso canal no Telegram. Ele é de graça também, você não consegue mandar mensagem pra gente, mas a gente consegue mandar mensagem para você. Então sempre que tem um lançamento importante no curso em vídeo, seja no canal do YouTube ou em qualquer outra rede social, a gente vai te avisar lá no canal do Telegram. Hoje a gente já conta com milhares de inscritos que ficam sabendo antes de todo mundo sobre os nossos lançamentos. E lá de vez em quando ainda tem uns vídeos exclusivos. Então se inscreve no nosso canal do Telegram. Então, olha só, já estou aqui dentro do ambiente, vou abrir o meu GitHub Desktop, ele vai fazer as atualizações, tudo mais, Ctrl Shift F para abrir a pasta. Eu sempre prefiro esse daqui. Vou abrir os exercícios, o exercício 27, e vou pegar o Flex 001 e vou duplicar. Ctrl C, Ctrl V. Vou renomear ele aqui Flex 009, beleza? E agora vou voltar no GitHub Desktop e Ctrl Shift A para ele abrir no meu editor padrão. Então, está feito aqui, já abri o editor, deixa eu abrir também o arquivo index no navegador para eu poder arrumar a tela. Aí é aquele nosso exercício básico lá, a gente vai ter que fazer aquelas alterações básicas. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse flex alto aqui, que a gente vai fazer, tá chegando a hora de usar o flex alto, se você entender, ele dá uma diminuída em tudo, ó. O container tá aqui atrás e os itens estão espremidinhos. Também vou fazer a declaração explícita aqui do flex flow para row no wrap, certo? E agora, olha só, isso daqui, ó, isso que tá acontecendo no item é o meu flex basis alto, tá? Isso daqui que tá acontecendo é flex basis alto, isso é, ele tá se adaptando ao tamanho do conteúdo. Vou te provar, ó, vou substituir esse B aqui, ó, por outro conteúdo. É um texto pequeno. Vou botar aqui, ó, conteúdo um pouco maior. Conteúdo maior ainda, que vai ocupar mais espaço, certo? Então eu fiz aqui, ó. Olha lá, ó. Quando eu atualizo, ele já colocou, ó, olha o flex basis alto como funciona. Ele, ó, o A ficou pequenininho, outro conteúdo ficou maior, o C ficou maior, conteúdo um pouco maior, maior ainda, e aqui, com mais espaço, ele ficou bem maior. Então ele vai adaptando normalmente. Esse é o valor padrão, tá? Se eu não botar nada, é a mesma coisa. Mas você pode, por exemplo, botar aqui, ó, 150 pixels. Flex Base 150 pixels, tanto o A, que é bem pequenininho, quanto esse daqui, que é o maior de todos, vão ficar com 150 pixels. Ó, tá lá. Vou até aumentar um pouquinho aqui para você ver. Tá vendo? Isso tudo aqui eu posso ter certeza que são 150 pixels de largura, tá? Largura porque meu eixo principal, por eu estar utilizando Row Wrap no meu Flex Flow, o meu eixo principal está deitado. Assista às aulas de eixos, pra você entender, poder classificar qual é o eixo principal, qual é o eixo transversal. E aí você vai dizer, ah, tá, beleza. Ele tá com 150 pixels cada um, não quebrou, ele quebrou o conteúdo aqui, ó, tá vendo? Conteúdo um pouco maior, conteúdo ainda maior, tá tudo dentro de cada um dos itens quebrado na medida para deixar sempre com a medida aqui do Flex Basis certinho. Porém, como eu falei, esse Flex Basis não é fixo, ele é uma base, ele é uma tentativa. Bota 150 aí se der. Se eu der uma diminuída, ó, até então nada de diminuição, nada. Porém, ó, chegou aqui no limite. Se eu diminuir mais, ó, o que vai acontecer, ó. Ele tá espremendo, ó, já quebrou mais linhas, já foi quebrando mais, até que não deu mais. Então, assim, ó, os 150 foram pro espaço. O Flexbox, ele tentou ajeitar tudo para que fosse com 150 pixels, porém não foi possível. Então, esse Flex Basis, ele nunca é uma medida certa, tá? Ele é uma medida certa se tudo couber. Se não couber, aí ele vai ter que dar um jeito de, né, fazer com que dê espaço para caber todo mundo sem ficar quebrando. Gostou da ideia? Só que olha o seguinte, olha só, vamos fazer uma alteração aqui. Vou voltar aqui no espaço e no lugar desse Flex Base 150 aqui, vou manter o 150, mas no lugar desse Flex Flow No Wrap, vou mudar para Wrap agora. Ah, então Flex Flow muda de No Wrap para Wrap. Atualizei. Agora é o seguinte, ó, manteve 150 para cada um, sem problema, e vai diminuir. Vou diminuir aqui. Chegou aqui, ó, tá no limite. Se diminuir mais, ele vai começar a espremer. Aí é que tá. Como eu botei wrap, se eu diminuir mais um pouquinho, é o que vai acontecer, ó. Ele quebrou, certo? Então ele vai quebrando
até ele poder caber o conteúdo. Claro, existe o alinhamento desse conteúdo, né, do conteúdo empacotado, e existe o alinhamento dos elementos dentro do eixo principal e do eixo transversal. Isso tudo a gente viu nas aulas anteriores. As formas de alinhamento do eixo principal, alinhamento do eixo transversal, alinhamento do conteúdo empacotado. Nós vimos tudo isso anteriormente, mas o que a gente está vendo agora é o Flex Basis, que pode sim deixar travado em 150. Tá vendo? Eu deixei travado em 150, mas ele está quebrando. Se por acaso você não quiser quebrar, ó, no wrap, ó, ele vai ficar 150 enquanto der. Quando ele diminuir, ó, ele vai encolhendo para poder fazer caber. Então, assim, você tem que saber dar as ordens e saber como ele vai se adaptar a cada uma das situações utilizando esse Flex Basis. Fechou? E aí, conseguiu entender como funciona o Flex Basis? Conseguiu compreender que eu consigo dizer a largura de um elemento, mas ela não vai ficar tão fixa assim? Ela vai variar por padrão? Só que, em alguns casos, você vai querer... Não, olha só. Eu quero que aquele elemento ali, aquele item, fique fixo, que ele não aumente, ele não diminua, ele fique travado. Os outros, eu quero que os outros se virem no tamanho aí para poder manter esse desse tamanho. Aí você vai precisar de outras duas propriedades. A propriedade de controle de aumento, que é o Flex Grow, e do controle de redução, que é o Flex Shrink. Mas essas duas propriedades nós vamos ver somente na próxima aula. Não se esquece, por favor, de seguir a gente nas redes sociais, né? Eu tenho o meu Instagram. Não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui e também habilitar o sininho. E agora a habilitação do sininho do YouTube tá lá. Quando você clica no sininho, ele fala assim: você quer todas as notificações, somente algumas, não quer ser notificado? Pode botar todas as notificações, porque a gente só traz coisa boa para você. A gente tem alguns outros cursos que estão andando junto com esse curso de HTML e todo lançamento que a gente fizer, você fica ciente se você for um aluno inscrito. Nós temos também um canal no Telegram, para a gente poder avisar vocês toda vez que um projeto novo ou uma aula nova for lançada. O endereço está sempre aqui embaixo para você. E se você não quiser digitar, não se preocupa, ele também está na descrição. Eu me despeço por aqui e na próxima aula voltamos com as propriedades Flex Grow e Flex Shrink. Não se esquece de anotar tudo e não se esquece de praticar. Praticar é a chave principal para tudo. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!